Bom, vamos dar início, não é, à mesa de meio ambiente da 23ª Semana de Economia da PUC São Paulo, entrevistando hoje Roberto Vac, biólogo e mestre em nova economia institucional pela USP, com ampla experiência como executivo de empresas farmacêuticas e florestais, tendo liderado empreendimentos envolvendo manejo sustentável e restauração florestal na região amazônica. É sócio fundador e acionista de empresas nos setores de biotecnologia e florestal, presidiu e atuou como membro do conselho do Forest Stewardship Council, da Global Report Initiative, do WWF Brasil, do Instituto Ethos Brasil e do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, a FUNBio, entre outros. Com carreira associada à governança e à negociação de múltiplas partes interessadas, atuou como membro fundador da Coalizão Brasileira para o Clima, Florestas e Agricultura e da Coalizão Brasileira para a Amazônia, movimentos que congregam centenas de atores do setor privado, da academia e da sociedade civil, envolvidos em negociações, resoluções de conflitos, desenvolvimento de conhecimento e defesa de direitos ligados ao uso da terra, à segurança alimentar, às florestas e às mudanças climáticas. Atualmente atua em órgãos de governança de empresas privadas, do agronegócio, silvicultura e economia circular, como Marfrig, Braskem Wise Plásticos, Tupi Superbid e Regreen. É presidente do conselho do Think Tank Filantrópico Arapiaú e Fellow Associate do Chatham House de Londres. Seja muito bem-vindo, Roberto. Obrigado, enorme prazer. Sua presença na mesa de Economia do Meio Ambiente da 23ª Semana de Economia da PUC São Paulo é um motivo de grande satisfação. Obrigado. Nosso tema deste ano é, como não poderia deixar de ser, a COP30 no Brasil, em Belém do Pará. E gostaríamos de ouvi-lo sobre a importância deste evento em fazer avançar a agenda ambiental global e sua importância em promover a preservação da floresta amazônica. A COP, na minha forma de ver, a COP é um evento civilizatório. A sequência de COPs traz para o mundo um debate absolutamente necessário, que é a relação com os recursos planetários e a forma como esses recursos são utilizados e as externalidades, às vezes, causadas por eles, e especificamente na questão da COP Clima, os impactos relacionados a emissões de gases de efeito estufa, muito particularmente o carbono. A COP no Brasil, então, ela se insere num contexto global das COPs. Não é a COP do Brasil, né? É a COP no Brasil. Isso significa que toda essa discussão ela se insere dentro de um contexto mundial. O que a COP no Brasil tem proporcionado é trazer para essa discussão mundial o componente da natureza muito mais associado ao componente climático. Existe uma conexão muito forte entre o papel que o recurso natural como as florestas tem na manutenção da estabilidade climática, e a COP no Brasil vai dar oportunidade para que esse componente tenha o seu devido peso, sem deixar de levar em consideração o ponto principal, que é efetivamente a redução das emissões derivadas de fossil fuels, né, de combustíveis fósseis. Então, a COP no Brasil, ela adiciona o elemento da natureza ao elemento climático de uma maneira muito mais intensa e, particularmente, a floresta a essa discussão. Ok. Nós temos um público aqui majoritariamente feito de estudantes de economia. Então, talvez seja oportuno que você nos explique o que é a bioeconomia e como a COP30 pode despertar o Brasil para o fato de que somos o país da bioeconomia por excelência. Essa discussão sobre a bioeconomia é uma discussão bastante polêmica. Existe uma visão mais restrita de que a bioeconomia se associa a atividades econômicas fundamentadas no uso de recursos naturais, desde que esse uso de recursos naturais ele
não cause nenhum tipo de externalidade negativa, como, por exemplo, o desmatamento, o uso inadequado de agroquímicos e também as questões sociais a eles associadas. Então, tem uma visão mais restrita, que de alguma forma é defendida por uma parte dos ambientalistas brasileiros, que a bioeconomia estaria muito focada no que é chamado de sociobioeconomia, ou seja, é a economia derivada da utilização dos recursos naturais, muito particularmente florestais, por povos originais, por povos da floresta, numa escala muito pequena, numa escala que cause praticamente nenhum tipo de impacto ao meio ambiente. Essa visão mais restrita ela é contraposta a uma visão mais ampla, que coloca dentro do conceito da bioeconomia, ou seja, a economia derivada do uso de produtos naturais, praticamente todo o agronegócio, a produção de combustíveis verdes, como etanol, todo o mundo, né, da atividade relacionada à biotecnologia, então, os produtos da biotecnologia, como a produção de vacinas, a produção de fármacos, derivados da cultura de micro-organismos. Eu, particularmente, acho que esta é a visão mais válida, até porque ela foi a visão incorporada, por exemplo, pelo G20, a visão que a comunidade europeia utiliza. A questão, então, se a gente parte do princípio de que a bioeconomia ela se fundamenta em qualquer tipo de economia derivada ou totalmente derivada do uso de recursos naturais, da né, da natureza biológica com vida, a questão passa a ser menos a definição do que é a bioeconomia e como a bioeconomia é realizada. Então, o como significa eu causo externalidades negativas, ela está associada, por exemplo, a desmatamento, ela está associada a grandes emissões de gases de efeito estufa ou outros poluentes, ela está associada ao grande consumo de água, por exemplo, a práticas que não são adequadas na área social, trabalhista. Então, eu entendo que o conceito de bioeconomia é um conceito amplo, é um conceito que precisa receber uma atenção muito maior de como ele é feito do que a sua própria definição. Na Amazônia, uma iniciativa bastante grande, que chama Concertação pela Amazônia, mergulhou nessa discussão e concluiu que a gente pode ter três tipos de bioeconomia. Uma bioeconomia que é a sociobioeconomia, aquela muito voltada para o extrativismo de produtos da floresta, para a produção de fármacos, para a produção de alimentos, mas em escala muito pequena, muito voltada para as populações que vivem na floresta. Esse é um pilar importantíssimo, muito ligado, por exemplo, aos conhecimentos tradicionais dos povos originais, mas ao lado dela existe a bioeconomia florestal, que inclui, por exemplo, o manejo florestal, que inclui a restauração florestal, que inclui todas as atividades dos sistemas agroflorestais que combinam floresta com produção de alimentos, e também incorpora a bioeconomia realizada em áreas já convertidas, áreas que hoje são basicamente dedicadas à produção de commodities. Então, a questão é a visão ampla da bioeconomia, mais essa atenção muito especial às externalidades negativas que estão a elas associadas. Esse é digamos, o ponto em que nós estamos, de uma maneira geral, nessa discussão mais global. Perfeito, Roberto. Acho que aproveitar o nosso patrimônio natural de importância global, e o Brasil é privilegiado nisso, abre oportunidades ao Brasil de desenvolvimento e de liderança no mundo que são ímpares na nossa história. Mas não temos um programa de longo prazo de aproveitamento desse nosso patrimônio natural. Como avançar? Nós não temos programas de longo prazo para absolutamente nada, né? E então essa é realmente uma das discussões mais críticas. Na nossa forma de ver, existe a necessidade de, aos poucos, consolidar o conceito de recurso natural como uma classe de ativos.
Essa classe de ativos, como toda classe de ativo, ela é altamente dependente de algum tipo de standardização do que são esses ativos. Esse é um dos principais desafios quando a gente fala numa visão de longo prazo de valoração desse capital natural. A valoração desse capital natural, para que ela possa se transformar numa classe de ativos, portanto, atraente para investimentos e altamente dependente de políticas públicas, ela tem que vencer alguns desafios. O primeiro desafio é a caracterização do que nós estamos falando. Patrimônio natural, especialmente num país mega biodiverso como o Brasil, com biomas tão diferentes, com a costa tão longa, com toda a biodiversidade e patrimônio natural dos oceanos, um patrimônio natural cada vez mais discutido, associados aos solos, aos minerais críticos. Essa diversidade do patrimônio natural, ela traz um desafio de caracterização afinal de contas, do que nós estamos falando. Para que a gente possa, então, caminhar nesse conceito de transformar o patrimônio natural numa classe de ativo, e aí sim construir um horizonte de longo prazo, a caracterização é fundamental. Essa caracterização passa por métricas, por como eu meço, por exemplo, biodiversidade. Esse é um dos enormes desafios. Como eu meço toda a qualidade microbiológica de solos, como eu avalio o valor do capital hídrico, por exemplo, e não só o capital hídrico estocado no solo, mas a importância da dinâmica hídrica, que é muito associada, por exemplo, às florestas. A dependência de todo o potencial hidrelétrico brasileiro das chuvas é enorme. Nós estamos bastante acostumados a ouvir os reservatórios muito baixos por conta da escassez de chuvas, de tudo isso. Essas chuvas, elas são muito claramente, cientificamente relacionadas às florestas amazônicas. Portanto, a floresta presta um serviço ecossistêmico que faz parte desse capital natural, faz parte desse patrimônio natural. Esse tipo de situação, desde a caracterização econômica do que significa a importância da floresta para regular as chuvas no centro-oeste, que, por sua vez, regulam a produção hidroelétrica brasileira, faz parte da maneira como o país precisa, de alguma forma, contabilizar esse patrimônio natural, precisa ter todos os elementos de políticas públicas de longo prazo para a conservação desse capital natural, mas não só da conservação, mas também da valoração desse capital natural. Sem a valoração desse capital natural, existe a tendência de que ele seja convertido em algo onde o valor, em que o valor seja muito mais tangível. Por exemplo, a produção de grãos, por exemplo, a produção pecuária. Nada contra, mas é meio intuitivo a gente perceber que se a floresta, se o patrimônio natural não tem o valor adequadamente atribuído, há um processo natural de busca pela sua conversão por aqueles patrimônios que têm maior valor. Algo que é bastante conhecido por exemplo, o valor das terras. As terras sem florestas valem mais do que as terras com florestas, quando a gente lida na economia fundiária, por exemplo. Isso significa que a floresta, ela da forma como ela é tratada hoje, ela reduz o valor fundiário, o que é um grande problema para que ela seja conservada. Então, essa discussão da economia do patrimônio natural passa por esse processo da caracterização das métricas para medição do que a gente está falando e para todos os mecanismos de valoração desse capital natural. Esse exemplo que eu dei da importância das chuvas para o potencial hidrelétrico é uma relação muito fácil, digamos, de se estabelecer o quanto todo o potencial de geração de energia e o potencial econômico de geração de energia é dependente do patrimônio natural, dependente desse serviço ecossistêmico. A mesma coisa acontece com o agronegócio, altamente dependente de chuvas. Mais de 90% do agronegócio brasileiro não é irrigado, portanto, ele depende de chuvas. E cada vez mais essas chuvas estão conectadas com a floresta.
por todo um mecanismo aí de dinâmica dos ventos, né, os chamados rios voadores. Então, essa conexão entre os serviços ecossistêmicos e aqueles produtos que têm o seu valor conhecido, como as commodities, como a produção de energia e várias outras, a própria distribuição de água nos municípios, essa correlação entre esses dois mundos econômicos precisa ser estabelecido e isso sim se transformar num programa de longo prazo do governo. Esse é um desafio que o Brasil se apresenta como sendo o mais disposto a percorrer, ele deve ser uma parte importante da COP. Então, trazendo mais uma vez a importância da COP num país que tem tanto recurso natural, de alguma forma está relacionada a essas correlações econômicas. Roberto, essa imensa diversidade do Brasil e em múltiplos planos, ela torna bastante difícil, não é? Percebê-lo, né? Isso torna difícil considerar o país na sua inteireza. A Amazônia representa 60% do território nacional e parece ainda distante, meio que fora do país. A COP30 pode modificar essa nossa perspectiva? Eu acho que sim. Sempre lembrando que a COP não tem essa função, mas eu acho que sim, ela traz a atenção do mundo para isso, mas ela também traz a atenção dos brasileiros para isso. O João Moreira Salles escreveu um livro muito interessante, a Rabaldi, em que ele discute o fato de que a Amazônia, para a maior parte da população brasileira, é o resto do Brasil. Mas, como você falou, a Amazônia ocupa 60% do território brasileiro, não pode ser considerado o resto do Brasil. Nós não temos uma boa conexão com a Amazônia, ela é a região norte, a região com os piores indicadores em todos os aspectos da educação, da saúde, do saneamento básico, de investimento em ciência e tecnologia, de infraestrutura. A Amazônia precisa fazer parte do Brasil e esse processo dos próprios brasileiros terem orgulho e se sentirem, de alguma forma, donos desse patrimônio natural que é amplamente reconhecido no mundo, é algo que a COP, sim, pode ajudar. E, de certa forma, nós estamos num processo de reconexão com a Amazônia, não só nessas questões mais racionais, mais econômicas, mas também com o seu patrimônio cultural, que é imenso. Cresce, por exemplo, a importância da gastronomia de produtos derivados da Amazônia. Há uma tendência de diversificação de alimentação. A Amazônia oferece muitas alternativas de produtos, de temperos, de sabores, de formas de culinária que, de alguma maneira, vão contaminando positivamente o resto do Brasil e não como a gente costuma chamar a Amazônia como o que sobrou. Perfeito. Você sempre atuou no campo da governança e da grande arte, né? Da pactação de consensos entre múltiplos interesses, o que é verdadeiramente uma grande arte. Sua atuação à frente da Renova, nesse sentido, parece ter sido um grande desafio. E você foi fundador da Coalizão Brasileira para o Clima, Floresta e Agricultura e da Concertação Brasileira para a Amazônia, em ambos os casos, envolvendo múltiplos interesses. A presença do garimpo e da pesca ilegais, do narcotráfico, das facções criminosas na Amazônia, não inviabiliza essa pactação? Acho que pelo contrário, né? A resposta a esses desafios, a ilegalidade, ela é uma resposta que tem que vir da sociedade, obviamente, também do governo, mas o que nós estamos vendo é que o governo não tem braços suficientes para lidar com essa situação. As opções de comando e controle são fundamentais, mas elas estão muito aquém daquela capacidade de transformar o crime e a ilegalidade, ou de erradicar o crime e a ilegalidade desse ambiente. Se a sociedade não se envolver com isso, dificilmente o país vai conseguir ultrapassar esse desafio. Neste sentido, quando a gente fala de mobilização da sociedade, esses movimentos que são, por princípio, muito diversos, e quando a gente considera, por exemplo, a Amazônia, né, a Concertação pela Amazônia, ela foi criada para desfragmentalizar a discussão da Amazônia, que estava composta de silos. Os ambientalistas com uma discussão quase
dentro de uma bolha muito restrita, o agronegócio com uma discussão bastante diferente, ou quase que oposta, os militares com uma visão ainda muito diferente sobre a questão da soberania e tudo isso, a academia com uma distância muito grande, e a concertação pela Amazônia, ela buscou justamente crescer um espaço para que todas essas diferentes visões sobre o mesmo objeto, que é a Amazônia, elas pudessem, de alguma forma, ser compartilhadas. E, a partir desse compartilhamento, visões comuns pudessem ser construídas. Claro que ela tem que aceitar as diferentes formas de ver o mundo, aceitar as diferentes culturas, e o convívio dessa diversidade de opiniões, ela é o que a gente acredita ser o caminho para a solução desses grandes desafios que você mencionou. Então, por exemplo, o caso do garimpo, há uma convergência muito grande, inclusive da mineração, dos grandes atores da mineração profissional, do IBRAM, e isso foi logo no início da concertação um dos pontos de convergência. Eu gosto de chamar mais de um ponto de aceitação, né, de posições do que de consenso, então é aceitação da convergência, mas houve uma convergência muito grande de que a sociedade inteira que estava presente naquele grupo precisava enfrentar essa situação do garimpo. Essa convergência uniu de uma maneira não muito comum as grandes empresas da mineração dos movimentos dos povos originários e das populações indígenas para enfrentar o garimpo ilegal. Isso é possível quando esse tipo de movimentos, de redes, ele se articula. A Coalizão Brasil Clima Agricultura vai na mesma direção, né? Ela foi muito importante na implementação do Código Florestal, que também era objeto de conflitos entre ambientalistas mais radicais e o agronegócio, e aos poucos essa convergência foi sendo construída. Então, eu acredito que a mobilização da sociedade e esse tipo de redes, elas são muito importantes não só para desenho de políticas públicas, então elas têm um papel muito grande no advocacy, na formulação de políticas públicas, mas também no reforço àquelas políticas públicas que estão orientadas para a construção de um ambiente de negócios, um ambiente social melhor nesses locais que a gente está mencionando. Você acabou de dizer, Roberto, que as florestas são essenciais para a regulação climática. Há hoje farta evidência econômica de que é melhor mantê-las em pé, remunerando os serviços ambientais que prestam, do que recuperá-las, quando é possível recuperá-las. Mas parece que essa racionalidade econômica não aterrissou na Amazônia, que, com diferentes matizes, de acordo com o governo de plantão, padece de absurda destruição. Como virar essa chave? Comando e controle, fundamental, e comando e controle, infelizmente, é altamente dependente do governo de plantão, não só o governo do país, mas os governos dos estados. Há uma tendência política muito forte nos governos da região norte de não serem muito ativos em comando e controle, porque há uma percepção de que a simples manutenção da floresta não gera benefícios sociais suficientes para a população que lá vive. Infelizmente, essa é uma realidade. A Amazônia é a região mais pobre do país e as populações menos assistidas. Então, aquela alternativa, né, da conversão da floresta para a produção de commodities ou outros tipos de produtos é algo politicamente muito presente e que pressiona o processo eleitoral na Amazônia. Qual é a alternativa para isso? É a criação de valor na floresta amazônica através do reconhecimento dos serviços que ela presta, e esses serviços estão associados ao agronegócio do Centro-Oeste, elas estão associadas à produção de energia da região Sul e Sudeste, elas estão associadas à distribuição de abastecimento de água, por exemplo, no país inteiro, mas o reconhecimento desses serviços ainda está muito aquém daquilo que é necessário. O outro ponto é como o resultado desses serviços será distribuído para a população local.
esse desafio da distribuição das rendas derivadas da remuneração da floresta é algo que ainda não está resolvido. Na COP, o governo brasileiro está propondo um programa que associa a conservação das florestas à remuneração das populações que vivem nessa região. É suficiente? Eu acredito que não, e o caminho que parece ser o mais evidente é o reconhecimento das cidades na Amazônia, das cidades na região norte. A gente está muito acostumado a pensar Amazônia e imaginar florestas, mas a maior parte da população da região norte vive nas cidades. Nós estamos falando aí de 80% da população. Essas cidades, elas são extremamente importantes para a preservação das florestas, porque é nas cidades em que esse bem-estar se dará. Ali que a educação deve deve florescer, todos os mecanismos ligados à saúde, etc. Então, existe uma discussão muito importante, até recente agora, nesses últimos meses, por conta da COP, que é o quanto a economia dos serviços das cidades é importante para a conservação das florestas, o quanto a economia urbana é fundamental para a manutenção das florestas. Então, os povos das florestas, principalmente as populações indígenas, certamente elas deverão ser remuneradas pelo papel que fazem na conservação das florestas, mas não são a maior parte da população da Amazônia. A maior parte da população da Amazônia vive nas cidades. Então, um programa que favoreça o desenvolvimento dessas cidades, ele terá indiretamente um papel muito importante na preservação das florestas. Essa equação é uma equação bastante complexa, mas que está sendo encarada agora de uma maneira mais realista, e eu diria graças a esses movimentos, né, como a concertação, que tem mais de 1.000 pessoas hoje, que começa a enfrentar esses dilemas, enfrentar essas situações bastante complexas do ponto de vista econômico. Uma última pergunta para encerrar esse ótimo papo. Qual o papel que a universidade pode jogar nesta verdadeira revolução cultural que está a nos desafiar no século XXI? Olha, no campo da economia, acho que a economia do reconhecimento do valor do capital natural é absolutamente crítica. Em todos os grandes eventos, Davos, as COPs, a COP da biodiversidade, o World Economic Forum, não há nenhuma dúvida de que o capital natural vai valer mais no futuro do que ele vale hoje. Cada vez mais há o reconhecimento da dependência, não só da sociedade, mas da dependência econômica de recursos naturais. Então, esse desafio do desenho de um arcabouço teórico-econômico, e há esforços bastante interessantes na Universidade de Princeton, em Yale, mesmo na Universidade de Nova York, Colômbia, eles têm trabalhado muito nesse conceito de como trazer para dentro das teorias econômicas o valor do capital natural, e aí a nova economia institucional tem tido algumas ideias bastante interessantes. Então, acho que esse no campo econômico é a fronteira, uma fronteira bastante ativa no momento, da valoração e reconhecimento do valor do capital natural, tanto no âmbito macroeconômico, no âmbito geopolítico, na forma como os capitais dos países incorporam o capital natural, de alguma maneira. Há já uma clareza de que os mecanismos como o PIB, etc., não são suficientes para incorporarem o capital natural, e esses novos desenhos eles são absolutamente críticos e altamente relacionados à atividade acadêmica. Há outras frentes. Uma das frentes mais relevantes atualmente se relaciona às fronteiras do mundo digital. A inteligência artificial, a gestão de dados, ela será absolutamente crítica para a valoração do capital natural. A complexidade da biodiversidade, no fundo, a biodiversidade é derivada da expressão de genes, de um volume absurdo de seres,
E os genes nada mais são do que bases de dados. Esse volume de bens que nos cercam, alimentos, tecido, madeira, enfim, vários outros que nos cercam, que são derivados de expressões de genes, eles são pouco conhecidos e pouco trabalhados no seu componente de gestão de dados, de inteligência associada à gestão de dados e como, através dessa maior intimidade que a inteligência artificial pode proporcionar, muito provavelmente a gente vai ter mais proximidade desse reconhecimento do valor, por exemplo, de um gene muito importante de um inseto na polinização da produção de commodities. A gente está vendo, por exemplo, algumas fazendas grandes que têm feito o que eles chamam de sopa de floresta. Eles entram na floresta, coletam solo, água e fazem um processo de fermentação desse produto que veio da floresta, portanto, derivado da biodiversidade, e que é distribuído como um tipo de fertilizante para recompor o componente orgânico tão importante dos solos. Isso é fronteira da ciência. E a academia está completamente envolvida com isso, na restauração florestal também. Enfim, não há dúvida que essa fronteira do que a gente tem chamado da bioage, né, da nova era, muito mais ligada ao capital natural, aos recursos naturais, a dependência da bioage é extremamente relacionada à atividade acadêmica. Te agradeço muito, um ótimo papo, poderíamos ficar aqui horas conversando, mas batemos o nosso limite, ultrapassamos um pouquinho, o que foi muito bom, e muito obrigado pela sua participação. Imagina, um prazer mesmo, uma honra. Um abraço. Um abraço, grande abraço.